Bom, nós saímos de 2020 e agora temos a vacina, como nós mostramos ao longo do Conexão RS. O ano parece começar bem e tudo o que se espera é que 2021 venha apagar as lembranças ruins que tivemos no ano passado. Um dos pontos importantes para isso é a recuperação econômica. Por isso, eu vou chamar o Alex, vai entrar aqui com a gente, mais uma vez, para conversar com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Santos Cardoso, que vai falar, né, Alex, sobre essas expectativas, esses planos econômicos para a retomada aqui no Rio Grande do Sul. Contigo, Alex. Obrigado, Raí. Boa tarde, secretário Marco. Muito boa tarde a todos os telespectadores da Ubra TV. Obrigado pelo convite. Secretário, começamos te perguntando se o Estado deve aderir nesse ano ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. Sim, nossa intenção é essa. Na virada do ano aconteceu a aprovação da nova lei federal do regime de recuperação fiscal. O regime ele foi bastante modificado, estávamos na expectativa disso há mais de um ano, mas a pandemia acabou, claro, colocando outras pautas mais urgentes no Congresso Nacional. Então, agora essa lei foi aprovada. Ao longo do primeiro trimestre, o governo federal vai regulamentar essa lei. Acontecerá um decreto do presidente. Nós até temos participado de várias reuniões com a STN e, após essa regulamentação, iniciaremos, então, os passos efetivos, formais, para aderir ao regime. Nossa intenção, há um prazo de um ano, né, para a negociação do regime a partir do pedido de adesão. Então, nós acreditamos que o regime ficou bem mais perto do Estado e ficou melhor. As mudanças que foram feitas transformam o regime em algo mais sustentável a longo prazo, sem tanta, né, oscilação de um ano para outro em relação às medidas que são necessárias. Então, esse tempo também resultou num regime melhor e é fundamental, porque a gente tem uma liminar, né, nós não pagamos as parcelas junto à União por uma liminar, é uma decisão precária, portanto, o valor é muito alto, são 2,5 meses de salário, mais ou menos, então a gente precisa dar uma solução definitiva para isso. Secretário, e de que forma essa adesão deve acontecer? Tem privatização em vista? Nós já estamos fazendo privatizações, foi inclusive o primeiro projeto que a gestão enviou para a Assembleia no início de 2019. As empresas do grupo CE são 3, né? Uma distribuidora, aquela que entrega a luz nas nossas casas, uma empresa de geração e uma de transmissão. As 3 estão já em processo de venda a ocorrer nesse primeiro semestre. E há também existem também as privatizações da Sulgás e da CRM já aprovadas pela Assembleia. Elas já estão e continuarão no plano. O que mudou nesse caso, e não é só para o Rio Grande do Sul, é para todos os estados que aderirem, é que as privatizações elas passam a obedecer uma lógica da necessidade e do próprio plano que o Estado ofereça. Ela deixa de ser uma medida generalizada obrigatória. Então, outras formas de redução da presença de estatal, como abertura de capital, como concessão, também passam a contar pontos no plano. Mas o Estado está privatizando, está fazendo concessões na área rodoviária, no saneamento, e isso continuará, independentemente, inclusive, do regime, porque eu acho que é uma questão de filosofia de gestão, né? A pertinência de passar esses ativos para o setor privado e contarão também no regime. Perfeito. Secretário, e semana passada o governo do estado anunciou a contratação, né, via concurso público, de mais de 3.000 servidores para concurso que virá a ser feito. Nos últimos anos, antes inclusive do governo Eduardo Leite, o Estado sofria com parcelamento de salários dos servidores que acabaram no final do ano na sua gestão. É possível contratar mais servidores sem voltar aos parcelamentos de salário? Esse anúncio que foi feito na semana passada, ele foi baseado numa análise de sustentabilidade financeira. É importante dizer que temos plena consciência de que o setor público precisa ser mais produtivo.
não podemos ter uma lógica de aposentaram 5 pessoas, vamos contratar 5 pessoas. Não é essa a lógica que a gente trabalha. Eu acho que a máquina pública ela tem sim que se reduzir, que ficar mais leve, que ficar produtiva. Mas a gente também não pode ir para um extremo em que o Estado não renove em nenhum momento a sua força de trabalho. Nós atualmente não temos praticamente nenhum concurso aberto em todo o Estado, com exceção da segurança e de poucas áreas meio, como fazenda e planejamento. Não há concurso aberto para professores, para profissionais da saúde e para servidores das políticas públicas do Estado como um todo. Então, em alguns casos, nós tínhamos até 5, 10 anos sem chamada nenhuma. Isso não é ajuste fiscal, isso acaba precarizando a máquina, diminui a oxigenação de administração, porque quando você traz gente nova, né, isso também traz, né, uma nova visão, pessoas mais afeitas à tecnologia. Então, essa quantidade de pessoas que o Estado está fazendo é muito inferior à quantidade que ele perdeu nos últimos 5 anos, cerca de metade, né, do que saiu do Estado é o que estaria sendo repondo. Até que essas pessoas entrem, outras mais sairão. Então, é uma medida necessária, mas feita de maneira conservadora, né, e sem prejudicar a sustentabilidade financeira. Quero lembrar também, por último, em relação a isso, que esses novos servidores, futuros novos servidores, eles já entram com as regras das reformas aprovadas. Então, eles já entram sem as vantagens temporais, sem os acréscimos temporais. Tudo que foi feito na reforma administrativa, esses servidores já entram com essas regras. E na Previdência também, eles já entrarão com sua Previdência limitada ao teto do INSS e também com as idades e com as alíquotas. Então, todas as reformas que foram feitas nesse governo e também no governo anterior, né, no caso da Previdência, já oferecem a base para essas novas chamadas. Então, reduzir a máquina pública não é precarizá-la, né? Não é não chamar ninguém nunca, né? Isso não faria sentido. É uma chamada que junta, né, o equilíbrio da oxigenação da gestão com a sustentabilidade financeira. Secretário, e no ano passado, o governo fez um feito que eu diria histórico, conseguindo diminuir o déficit em 1,8 bilhão, quase 2 bilhões de reais, quase um quarto do déficit total. Isso é uma notícia para todos comemorarmos aqui no Estado. Existe uma possibilidade de um feito tão grande se igualar esse ano? Essa redução que você falou, que é muito importante, foi uma reorganização que nós fizemos, reduzindo a dívida do chamado Caixa Único, que é uma dívida que o Tesouro do Estado tem com as suas entidades, as suas fundações e com recursos vinculados. Então, nós estamos fazendo uma profunda rearrumação das contas correntes. O Estado tem mais de 400 contas. Então, essa reorganização do fluxo, ela faz com que a gente tenha, né, os gastos e os saldos melhor alocados dentro do orçamento. É um trabalho que continua esse ano, continua também, já com alternativas mapeadas, e é cedo para dizer ainda em valores, mas em todas as frentes nós estamos reduzindo o déficit, né? O déficit da Previdência, no passado, com a reforma aprovada, reduziu bastante. A gente teve uma redução de aporte aí de perto de 700 milhões de reais para o déficit da Previdência. Estamos reduzindo o déficit orçamentário também, será publicado no final do mês. E reduzimos a dívida do Caixa Único, como você mencionou, em 1,8 bilhão, que é uma coisa que a população em geral não enxerga, mas que é uma das formas que no passado o Estado mascarou seu déficit, né? Ele não tinha dinheiro para pagar os salários, para pagar as suas dívidas gerais e acabava utilizando recursos de outras contas que não eram para aquilo. Nós estamos reorganizando isso e conseguindo reduzir mais esse passivo, né? Temos avançado nos pagamentos sem gerar um passivo, ou seja, a gente não está cobrindo um buraco, deixando o outro aberto, muito pelo contrário, a gente está avançando em todas as frentes. Não há nenhum passivo do Estado, nenhuma despesa que a gente esteja piorando ou crescendo para, né, gerar um resultado irreal, né, maquiado em outro lugar. É um avanço sustentável em todas as áreas e isso é que é um grande legado.
Perfeito, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS de hoje. Eu que agradeço mais uma vez. Uma boa semana para todos. Grande abraço, uma boa tarde.